Eu sempre fui fã na minha adolescência dos jogos Resident Evil para PS1. Salvei, zerei todos eles, 1, 2 e 3. E alguns anos depois, em 2002, foi lançado o primeiro filme baseado no jogo, que é Resident Evil: O Hóspede Maldito. E não era uma cópia exata do jogo, mas era assombroso, bem sugestivo, funcionou. Depois houve uma franquia com mais 5 filmes, aonde um foi pior do que o outro. E eu não estou falando apenas narrativamente. Há alguns efeitos bem ruins mesmo, que a gente já sente que fizeram apenas para ganhar dinheiro. Aonde eu quero chegar aqui, 5 anos depois do último filme, alguém teve uma ideia brilhante. Vamos fazer tudo de novo. Vamos fazer um reboot. Oh yeah. Oh yeah. Resident Evil. Bem-vindo ao Raccoon City. Após a corporação Umbrella falhar em seus experimentos biológicos e deixar a cidade de Raccoon City em perigo, um grupo de sobreviventes tem a missão de investigar e evitar que o mal se espalhe, trazendo muita tensão e horror. Aqui temos em seu roteiro e na sua direção o Johannes Roberts. Ele tem os dois Medos Profundos, 2017 e 2018, que são razoavelmente bons, são assistíveis. Apesar de poucos filmes na carreira, o pouco que eu assisti, ele sabe trabalhar com momentos de alta tensão, ele sabe orquestrar um bom suspense. Eu gosto muito do estilo de câmera dele, ele usa vários ângulos, ele sabe até manipular a escuridão quando é preciso. Repito, ele não é um grande, um baita diretor, mas ele tem um certo talento. Mas já aqui neste filme, nem tudo funciona, nem tudo são flores, sendo porque eu senti que faltou profundidade, faltou mais conteúdo no roteiro. Eu sou obrigado até a falar que o único investimento que teve na franquia única e passada foi a personagem Alice, que foi aonde ela salvou um pouco dessa franquia meio desastrosa. Já aqui o investimento foi difícil de achar, sendo porque você precisa ter um conhecimento dos jogos, você precisa conhecer tanto o jogo 1 e 2 do PS1, senão você vai ficar muito perdido aqui. Se você tem um conhecimento e já assistiu o filme, com certeza você vai curtir aqui muita coisa, vai entender o que eu vou trazer durante a narrativa. Caso você não tenha jogado, não me xingue. No decorrer da história do filme, eu encontrei vários problemas. E olha, a montagem é problemática, o filme é mal editado, a verdade tem que ser dita, sendo porque eles usam a história do jogo 1 e a história do jogo 2, não totalmente, né? Dentro aqui do filme. Então, é uma espécie de resumo que ele cria duas jornadas, né? Há dois rumos aqui. O filme tem 1h47, então acaba ficando muito embrulhado, né? Para quem, repito, para quem jogou o jogo, eu acho que se for um cara mesmo bom, leva de 4 a 5 horas e o outro leva de 3. Então, se o jogo é muito comprido, você resumir isso em 1h47, usando as duas histórias, você tem que ter um conhecimento genial dos jogos e saber o que vai colocar aqui dentro, tanto narrativamente, em algumas descobertas, revelações, etc. De cara eu já tinha percebido qual era a proposta, né? Ok, há algumas exposições que funcionam, então beleza, mas se tem uma coisa que eu fiquei muito decepcionado, eu acho que é a estrutura narrativa aqui, né? Você colocar dois pilares para sustentar o filme, mas sem conseguir convencer a gente, faltou isso, né? Faltou um pouquinho mais de criar algo lógico, algo que faça mais sentido durante os jogos, e eu senti que isso ficou ora meio distante, ora até funcionou. Visualmente o filme faz nos lembrar muito dos jogos, as cenas da delegacia, as cenas da mansão, ok? Criando-se um tom bem melhor. A cinematografia não é perfeita, mas consegue ser eficiente na maior parte do tempo. Então é legal quando a gente pega um pouquinho daquela coisa do passado e vê sendo transformado em filme, né? Há algumas tomadas aqui interessantes,
Mas a produção aqui foi onde também me decepcionou bastante. Estamos falando da Sony, né? Uma gigante aí no mercado. Eu senti que faltou dinheiro aqui, né? Eu não sei quantos milhões, se foi 3, se foi 4, se foi 5, mas a cidade de Raccoon City, para se ter uma ideia aqui no filme, dava a impressão que era apenas a delegacia e algumas pequenas ruas, nada mais, nada menos. Eu gostei do certo valor de entretenimento, não totalmente, mas algumas cenas bem sangrentas, não há cortes, beleza, muita coisa que é jogada e despejada, ok. A história da mansão me convence mais, ela é mais sombria, ela é mais um lado aqui documentário, para quem está me entendendo, então, sim, ela traz um pouco mais ali em sentido do que a gente jogou. Há mais densidade e as revelações aqui são muito boas. Quando chega já na parte de Raccoon City, apesar de ter muita energia, muita movimentação, muita dinâmica, o resto fica tudo jogado no ar. Acreditem, é tudo picotado, muita coisa é jogada, coloca aqui, o povo vai entender. Não, eles não explicam de um método o suficiente para que nós entenda. A gente tem que parar e raciocinar, não. Isso aconteceu no jogo, então ele simplificou aqui de um modo que a gente tem que parar o filme e pensar. E claro, né, há muitas facilitações e desdobramentos para impulsionar o filme. Juntando as duas jornadas aqui pelo conjunto da obra dentro da história, vamos falar apenas da história por enquanto, ela convence muito pouco. É como eu disse, se você não tiver um certo conhecimento, você vai ficar muito confuso aqui. É necessário você saber pelo menos um pouco das histórias dos jogos. Já quando o filme tem a ação, que aliás há bons momentos de movimentação, mas a qualidade também não é tão boa assim. É genérica, é derivada, não é feito nas coxas, algumas coisas convencem. A edição acaba salvando, às vezes, o ritmo e até mesmo o tom. Eu achei tarde demais para aparecer aqui um certo perigo. Sim, estou falando dos zumbis, estou falando das armas biológicas. A maquiagem, mais ou menos, ok. Mas os efeitos visuais aqui são de matar, são de doer na alma. Foi um filme muito rápido, né, de acontecer. Eu acho que faltou mais planejamento, faltou mais dinheiro, faltou cabeças melhores para pensarem antes de produzir esse filme. O final é ok, se você assiste o primeiro ato, o segundo, o terceiro você vai assistir com certeza, mas eu prefiro não comentar muito. O que eu posso falar é que sim, possivelmente mais filmes serão feitos deste primeiro. Começando pelo elenco, a Kaia Scodelario, ela tá bem aqui, ela não tá ruim, ela não tá mal, o lado detetive funciona bem a partir dela, mas o roteiro não fornece um material suficiente para que a personagem decole. O Avan Joya, que interpreta aqui o Leon, há uma descaracterização aqui do personagem que eu fiquei pensando, foi uma tremenda sacanagem aqui. Se você já jogou o Resident Evil 2, você sabe do que eu estou falando, o personagem lá tinha um tratamento mais sério. Aqui não, aqui ele é levado como um bobalhão, não era necessário implantar piadas dentro desse filme, dentro dessa história. Quando parte para os diálogos, é aí que a gente vê que foi um mau investimento através do ator, que não é culpa dele. Eu fiquei pensando o que o ator falou quando leu o roteiro, o script, o que ele deve ter pensado, imaginado. Eu vou ter que fazer isso, é sério. Eu vou ter que fazer isso mesmo? Meus filhos querem fazer natação, tá caro, eu tenho conta para pagar. Tá bom, ok, vamos lá. Aí eu faço uma pergunta para os fanáticos do game. Pra quê? Pra que tirar a essência do personagem? Você não precisa colocar aqui idêntico, igual, né? Pra não ficar muito, sabe, a cara do personagem. Mas, né? Não precisava disso. A Rana John Kamen, ela faz a Jill Valentine aqui, tem peso, fornece certas respostas para a gente, mas eu senti que faltou uma certa valentia da personagem, ou até mesmo ela ser um pouquinho mais determinada. O Ruby Amil faz um Chris operante, não compromete, ele faz o que pode aqui. O Tom Hopper interpreta aqui o Wesker, eu prefiro não falar
muito desse personagem para não entrar em território de spoilers. O que eu posso dizer é que ele tem um desenvolvimento estranho. Eu fiquei pensando se ele era vilão, não era, mas eu vou deixar aí para quem assistiu o filme comentar aí no canal, beleza? Aí a gente comenta. Não vai rolar crítica com spoilers, mas se você, caso você comentar e quiser entregar alguma coisa, me chama lá no Twitter que eu vou deixar na descrição do vídeo. Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City, traz uma história enxuta demais, trazendo uma narrativa com pouca credibilidade. Mesmo boa parte da essência aqui sendo destruída, eles conseguem trazer bons momentos, bem atmosféricos, né? Fazendo que o tom fique bem fúnebre. Mas faltou mais projeção fílmica, fazendo eles queimarem muitas etapas. É um filme que eu dou nota 5, né? É difícil de avaliar, mas foi isso que eu senti. Eu me decepcionei em alguns momentos, e em outros eu acabei ficando até satisfeito. Eu ainda recomendo, mas se preparem quem é fã aí dos jogos, tá? Se você quer ver uma coisa bem aí familiar do jogo, não é este filme, mas ele consegue ser agradável o suficiente para que você assista e curta alguns momentos, outros não. É isso, né? Dá para se falar. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.